Salve pessoal, então eu quero falar para vocês hoje como que a gente vai montar uma adega em casa sem gastar muito. Eu tô aqui no meu porão, literalmente um porão bem antigo, com uma pequena coleçãozinha aqui dos meus vinhos para mostrar para vocês e também dar um exemplo. Se vocês não têm um porão, vocês podem utilizar outras maneiras, né? Aí num quartinho mais escuro da casa de vocês ou até mesmo na garagem, dependendo da garagem. Uma coisa muito importante na hora de vocês fazerem a adega: não deixem as garrafas num lugar onde tem muita flutuação de temperatura. Por exemplo, a cozinha, que é um lugar onde muita gente deixa a garrafa. Ali você está preparando o alimento, está cozinhando, está produzindo vapor. A cozinha geralmente é um lugar bem arejado, com bastante luz, bem ensolarado. E a garrafa de vinho não gosta muito dessa variação de temperatura extrema, né, da luz, principalmente. A luz é um grande inimigo do vinho. Então o vinho ele gosta de ficar no escuro, né? Aqui no meu porãozinho agora eu coloquei a luz, mas normalmente é um lugar bem escuro. Está até meio bagunçado aqui atrás, aqui vocês estão vendo, porque geralmente a gente usa o porão para estocagem. Não deve ser diferente também na casa de vocês. Então aqui a gente tem algumas garrafinhas. Eu tenho essa pequena estante. Essa aqui é uma estante para 100 garrafas. Ela facilita bastante. Vocês podem fixar ela na parede. A garrafa fica deitadinha. Então essa é a maneira correta de armazenar o vinho. Ele tem que ficar sempre deitado. Por quê? Porque os vinhos que tem rolha, a rolha é um material que seca, se desidrata. Então se ela estiver tocando o vinho que está dentro, ela está úmida e vai fazer uma melhor vedação do teu vinho. Se o vinho estiver em pé, essa rolha não vai estar em contato com o vinho e ao longo do tempo ela vai secar. Vocês vão, uma das coisas bastante comuns que acontece com vinhos que ficam armazenados em restaurantes ou em supermercados por muito tempo, que ficam em pé na prateleira, na hora que você vai tirar a rolha, ela vai começar a se esfarelar, vai se espedaçar. Essa rolha secou. E aí tem um grande risco de que esse vinho esteja ruim, que ele esteja oxidado, tenha entrado oxigênio, porque a rolha não tinha mais o poder de vedação dela, e aí você pode ter um vinho que não vai estar, talvez, no seu melhor, na sua melhor expressão, ok? Então, para quem vai fazer uma adega em casa aí sem gastar muito, além dessa estantezinha aqui, você pode também fazer utilizar uma prateleira que você já tenha, pode produzir uma com tijolos, pode produzir uma com madeira, né? Fica muito bonito. E a maneira como a gente dispõe as garrafas aqui na nossa adega, a gente começa com os espumantes sempre embaixo. Então aqui tem umas garrafinhas de champanhe, a gente pode reconhecer, né, pelas cápsulas. Então a garrafa de champanhe fica embaixo, que normalmente é a parte mais fria, não que isso vá fazer uma grande diferença, mas pode ajudar na hora do armazenamento. Depois dos vinhos espumantes, a gente coloca no meio os vinhos brancos. Então aqui no meu porão, na minha adega, eu estou com uma temperatura constante aqui, ambiente, de mais ou menos 16 a 17 graus, ela não varia muito. A gente está falando de um porão aqui da França, né, de 150 anos, então não acredito que não são muitas pessoas aí no Brasil que vão ter um porão de mais de 100 anos, mas em todo caso tem porões onde a temperatura vai se manter muito constante, ou uma peça fria da casa, aquele quartinho onde geralmente a gente guarda as coisas ali, a temperatura é um pouquinho mais amena. Então os brancos aqui no meio, depois a gente sobe, aí eu tenho os tintos. Os tintos que eu quero guardar um pouquinho, eu deixo eles aqui nesse meio da prateleira. Então são vinhos, por exemplo, esse vinho da Itália aqui, que é um Barolo de um produtor muito bom, de uma safra muito boa, 2018. Esse é um vinho que pode envelhecer durante facilmente mais 10, 15 anos, então eu não quero tomar ele, eu não quero ver ele com tanta frequência, então ele está aqui no meio da minha prateleira. Subindo mais um pouco, aí eu tenho os tintos, aqueles que eu considero que eles já estão mais ou menos prontos para o meu consumo.
Por exemplo, esse vinho aqui, que é um vinho da Borgonha. Então a gente reconhece pelo tipo de garrafa. Essa aqui é a garrafinha típica dos vinhos da Borgonha. A gente reconhece facilmente uma garrafa de Bordeaux de uma da Borgonha. Então eu vou colocar para vocês aqui lado a lado, só para vocês verem a diferença. Garrafa de Bordeaux, sempre essa garrafa alta. Garrafa da Borgonha, essa garrafa mais redondinha. Aí aqui a gente pode dizer uma coisa. Garrafa da Borgonha, dessa maneira, a gente sabe que o tinto é um Pinot Noir, na grande maioria das vezes. Garrafa de Bordeaux, provavelmente a gente tenha variedades originárias da região de Bordeaux, que são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Carmener. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco.